Então vamos lá, vamos falar sobre o bem e o mal. Sem considerar a reencarnação, não há como nós compreendermos que a origem do mal é espiritual. Pois os espíritos que habitam a Terra são ainda muito imperfeitos. E lá na questão 120 do Livro dos Espíritos, nós vemos que para chegar ao bem, todos passam pela ignorância. Isso deixa claro que o mal e a ignorância, eles estão intimamente ligados. Ou seja, a ignorância das leis de Deus é a ignorância das leis cósmicas que regem todas as coisas. Então se inscreva aqui e vamos lá. Quem pratica o mal não mede consequências. Se conhece as consequências e mesmo assim pratica o mal, não compreende a gravidade dessas consequências. Pensa e age movido pelo mais profundo egoísmo. É horripilante ver alguém que não se importa a mínima com o seu próximo, que ri de situações angustiantes e que não se sensibiliza com nada. Por isso, nós costumamos acreditar e aceitar, a compreender que o mal é apenas o fruto da importância, do desconhecimento. Os conceitos de bem e de mal existentes nas obras espirituais, eles são muito claros. Eles são de uma abrangência universal e atemporal, além de não produzirem nenhuma dúvida ou quaisquer interpretações equivocadas, pois estão destinados a todas as pessoas, independente do nível evolutivo em que se encontram. Para os espíritos da codificação espírita, por exemplo, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E nós sabemos que os espíritos foram criados simples e ignorantes. E Deus deixa ao homem a escolha desse caminho. Tanto pior para ele se ele toma o mau caminho, outro caminho. A sua peregrinação será mais longa. E se não existisse montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Na verdade, a origem do mal, ela está no livre arbítrio do ser humano, de nós encarnados. E ao conviver no mundo corporal, o homem se entregou a certas paixões que deveriam ser usadas apenas como instrumentos de trabalho, instrumentos esses para a sua sobrevivência. Mas ele se apegou à matéria. Ele deixou que as paixões o controlassem e então passou a prejudicar os outros para ter mais benefícios, para ter mais para si. Ele tornou-se egoísta e no momento de escolha entre a vida espiritual e a vida material, ele escolheu errado.
Ele escolheu a matéria e herdou todas as consequências dessa escolha. Então a origem do mal moral, ela está no homem, no indivíduo e na sua escolha por não viver de acordo com a lei de Deus, por não utilizar a inteligência e a capacidade que Deus lhe deu de saber a diferença entre o bem e o mal, que são essas faculdades essenciais no momento da escolha. Assim, o mal imoral, ele é fruto exclusivo do livre arbítrio humano. Ele é criação nossa. Nós é que o criamos. Tanto assim é que existem espíritos que seguiram em linha reta, que desde o começo só seguiram o caminho do bem moral, que nunca entraram no caminho do mal. Como nos explicam os espíritos superiores, o mal moral não é necessário, não é obrigatório. Nós o criamos ao negarmos a lei divina, ao fazermos nossas escolhas. Um exemplo disso é este. Alguns espíritos não fizeram a escolha do mal moral e seguiram para o caminho do bem. Desde a origem, atingindo o estado de espírito bom. Então eles chegaram a esse estado sem precisar passar pelo mal. Ou seja, o mal moral não é uma necessidade. Ele ocorre como escolha do livre arbítrio humano. Por que Deus não evitou o surgimento do mal criado pelo homem? Para que isso acontecesse, seria preciso que Deus criasse já perfeito os espíritos, sem necessidade de evolução, sem o livre-arbítrio, sem a possibilidade de escolher. Mas se Deus fizesse isso desde a criação, criando todos moralmente perfeitos, não haveria diferença entre os espíritos criados, não haveria individualidade, todos seriam iguais. Dessa forma, Deus em sua sabedoria quis que nós mesmos criássemos nosso mundo moral, que nós fôssemos os responsáveis pelo nosso progresso moral, para que nós pudéssemos, cada um, desempenhar o seu papel na criação e que todos participássemos dos desígnios da providência. Não faria o menor sentido Deus criar os espíritos já perfeitos do ponto de vista moral, pois seriam todos iguais, sem liberdade de escolha. Não haveria livre-arbítrio e eles não construiriam a própria vida. Todos seriam como máquinas, obedecendo sem liberdade de escolha. Então Deus, na sua sabedoria, Ele nos fez apto para escolher entre o bem e o mal. E Ele nos concedeu desde o começo a possibilidade de fazer a escolha pelo bem, como muitos espíritos fizeram e seguiram em linha reta. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.